eu sou o Dr. André Lisboa Renaud, farmacologista, e na aula de hoje sobre farmacocinética aplicada, nós discutiremos a excreção de fármacos. Excreção de fármacos é uma das etapas da farmacocinética. Nós sabemos que a farmacocinética ela define o movimento do fármaco pelo organismo. O movimento no sentido de como que esse fármaco ele pode ser exposto ao paciente, para onde esse fármaco ele se distribui, para onde ele vai, né? Quais tecidos ele pode atingir, quais alterações químicas que podem ocorrer com esse fármaco e, obviamente, essas alterações químicas trazer consequências de aumentar ou diminuir a atividade ou toxicidade. E a etapa final da farmacocinética é a excreção, ou seja, a saída desse fármaco pelo organismo. Nós sabemos que a excreção pode ser realizada por diversas vias, como a via renal, a via do trato gastrointestinal, né, através das fezes, pelo ar expirado, exemplo, anestésico volátil, pelo leite materno e pelo suor e lágrimas. Sabemos que o suor e as lágrimas são vias aí clinicamente não muito estudadas porque a perda é muito baixa dos fármacos, diferente da via renal do trato gastrointestinal, né, no qual são vias aí talvez as vias mais estudadas pela farmacocinética. O rim, ele é um órgão responsável pela formação da urina. Ele tem outras atividades fisiológicas e bioquímicas primordiais, como o controle do pH do sangue e a produção de hormônios que inclusive podem controlar a pressão arterial. O rim ele é formado pelas estruturas microscópicas chamadas de néfron. O néfron ele é composto pelo glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e o ducto coletor, que é a porção final. O néfron ele pode exercer diversas funções, como o processo de filtração, que ocorre no glomérulo, o processo de secreção, que pode ocorrer ao longo dos túbulos, né, no qual um fármaco, por exemplo, que está numa rede capilar peritubular, ele pode então cair diretamente na luz do néfron e a partir disso depois ser excretado. E você tem a reabsorção de fármacos. A reabsorção de fármacos é uma etapa muito interessante e muito importante, porque a partir do momento que o fármaco está na luz do néfron, ele consegue atingir a circulação, né? Ou seja, ele consegue da luz do néfron ser reabsorvido e atingir a circulação sistêmica novamente, ou seja, ele não será eliminado. E aí a última etapa, né, é a excreção propriamente dita, ou seja, esse fármaco, se ele for excretado pela via urinária, não são todos os fármacos que são excretados pela via urinária, tá? A partir desse momento, então, seria a porta de saída. Existem diversos fatores que podem interferir na eliminação renal. Dentre elas, é a ligação com proteínas plasmáticas. Nós sabemos que no plasma, o fármaco ele pode estar em duas formas. Uma forma ligada, né, com proteínas plasmáticas e uma forma livre, ou seja, sem a ligação com proteínas plasmáticas. Quando esse fármaco está ligado com proteínas plasmáticas, ele não consegue ser filtrado pelo glomérulo, ou seja, ele não consegue atingir, então, né, a luz do néfron e, consequentemente, uma possibilidade de ele ser eliminado. Nós sabemos também que um fator que interfere muito na eliminação renal, né, primordial, é o pH do néfron, porque através da mudança e alteração do pH do néfron, nós conseguimos então deixar as moléculas, né, deixar os fármacos na forma ionizada ou não ionizada. De modo simples, básico, nós podemos definir a forma ionizada quando a molécula adquire uma carga, ou negativa para substâncias ácidas ou positiva para fármacos com natureza alcalina. Quando você tem a forma ionizada, esse fármaco ele não conseguirá ser reabsorvido, ou seja, ele será eliminado. Então, a partir da modulação do pH do néfron, nós conseguimos mudar também, né, esse potencial de ionização, esse grau de ionização do fármaco, podendo então deixar ele mais ionizado ou não ionizado, e a partir disso então interferir em sua eliminação.
E a forma, obviamente, não ionizada é uma forma que conseguiria, então, sofrer o processo de reabsorção. Além disso, nós sabemos que moléculas hidrossolúveis são eliminadas muito mais facilmente, né? E essas moléculas hidrossolúveis, elas podem ser decorrentes, obviamente, do processo de metabolização. O processo de metabolização, dependendo da reação química, pode deixar a molécula mais hidrossolúvel e, consequentemente, facilitar o processo de eliminação. Além da via renal, nós temos uma outra via que tem uma importância clínica muito grande, que é a via do trato gastrointestinal. A partir do momento que você tem um fármaco, e esse fármaco atinge o fígado, ele passa pelo processo de metabolização, e aí ele fica então na forma conjugada, e isso é decorrente principalmente de uma fase que nós chamamos de conjugação, ou alguns autores já ilustram como a fase 2. Esse fármaco, então, ele pode, através da vesícula biliar, junto com a bile, ser colocado aí no duodeno, tá? E a partir do momento que esse fármaco ele está no duodeno, na forma de conjugado, podem ocorrer, então, dois caminhos para ele. Ele, então, ser eliminado nas fezes, ou 2, esse fármaco ele ser absorvido novamente. Então, esse conjugado ele pode sofrer uma hidrólise bacteriana e, consequentemente, ele vir a ser reabsorvido e, consequentemente, atingir a circulação sistêmica mais uma vez. Então, por isso que nessa via nós falamos que é o ciclo enterohepático, porque você pode ocorrer esses caminhos entre o fígado e o duodeno. Bom, uma medida para que a gente possa fazer uma avaliação da excreção é o clearance. O clearance ele é a capacidade do organismo em eliminar o medicamento, e ele depende de 2 fatores. Fluxo sanguíneo. Quanto maior o fluxo sanguíneo, muito possivelmente pode ser o maior o clearance. Isso terá um fator direto aí no clearance. E também a fração de extração. Ou seja, o que seria a fração de extração? A fração de quanto esse tecido, esse órgão, consegue eliminar os fármacos. Nós vimos aí, por exemplo, o rim. O rim ele tem um potencial de clearance na grande maioria dos fármacos alto. Então, acaba se tornando uma das vias mais importantes. Tá? Junto com o clearance, nós podemos, então, avaliar a taxa de eliminação. E a taxa de eliminação é representada pela fórmula clearance vezes a concentração plasmática do fármaco no organismo. Tá? E, obviamente, a taxa de eliminação tem uma influência diretamente, obviamente, do clearance, porque o clearance ele representa essa capacidade do organismo de eliminar o medicamento em uma unidade de tempo. E se a gente for fazer uma avaliação da taxa de eliminação total, nós temos que somar a taxa de eliminação renal, que tem uma interferência do clearance renal, a taxa de eliminação hepática, a taxa de eliminação pulmonar e de todas as outras vias, exemplo também intestinal. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado.